Falar do Flamengo a partir de agora, porque Caroline Patati tem novidades do Paulo Guerreiro, não é isso, Patati? Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. É isso mesmo, Lívia. Bom dia para você, muito bom dia a todos que estão ligados conosco. Então, a situação do Guerreiro é a seguinte. Eu conversei agora pela manhã com o Dr. Michel Assef Filho, ele que é advogado aqui do Flamengo, e ele disse que hoje, na verdade, eles desejavam que isso tivesse acontecido na sexta-feira, mas está acontecendo hoje, nesse momento, um pedido do Flamengo em relação ao Paulo Guerreiro no STJD. O que acontece? Teve essa decisão do tribunal lá da Suíça, Justiça Comum, determinando que a pena fosse suspensa para que ele disputasse a Copa do Mundo. Por enquanto, não houve nenhuma alteração em relação ao prazo, a essa suspensão dada pela Justiça Suíça. Mas, no entendimento dos advogados do Flamengo, de repente, por aqui, a interpretação poderia ser outra, por isso essa preocupação. E o Guerreiro só vai a campo contra o São Paulo se houver esse respaldo do STJD. Na sexta-feira, faltou parte da documentação, essa documentação que está sendo encaminhada hoje e, portanto, esse pedido vai ser feito para que não haja qualquer problema. Já pensou? O Flamengo entra em campo, de repente consegue uma vitória e depois perde esses pontos ou acaba sendo penalizado com uma perda, de repente, ainda maior ou outro tipo de penalização, justamente por uma diferenciação de entendimento quanto a essa situação relacionada à justiça e à suspensão da pena do Paulo Guerreiro. Então, agora a gente fica por essa resposta, digamos assim, do STJD em relação a esse caso, para ver se o Flamengo vai poder utilizar o Guerreiro nesta quarta-feira, 9h45 da noite, contra o São Paulo. Faz muito bem, viu, Caroline Patati, o Flamengo ter toda essa cautela, porque sim, o prejuízo pode ser muito maior. A gente sabe que sempre acham brechas, né, para tentar tirar proveito de situações. Então, o Flamengo agindo com muita cautela, porque não sabe ainda sobre o futuro do Paulo Guerreiro. Se ele foi liberado só para jogar a Copa do Mundo, ele está liberado para jogar aqui no Brasil. A gente vai continuar acompanhando essas notícias. A gente vai falar sobre Paulo Guerreiro daqui a pouquinho com a nossa mesa, Carol. Mas e o dia do Flamengo? Teve treino, não teve treino? Já acabou? Quem é que fala? Vamos atualizar o torcedor que tá cheio de saudade, Patati. Vamos lá, então. O pessoal deve estar estranhando, né? Como assim está no treino do Flamengo, está dentro de uma sala só com o símbolo no fundo? O que acontece é que a atividade acabou de ser fechada para a imprensa. Não deu nem 10 minutinhos de imagem, apenas o aquecimento. Técnico Maurício Barbieri quer privacidade. Ele que durante esse período de intertemporada deixou em muitos momentos a imprensa bastante à vontade para acompanhar essas atividades. Hoje não. O Campeonato Brasileiro está retornando quarta-feira, né? Como eu disse, 9h45 da noite contra o São Paulo no Maracanã, e por isso esse cuidado, até porque tem algumas situações. Tem a situação do Vinícius Júnior, né? Quem realmente vai ser o substituto, a tendência é que seja o Marlos. Tem a situação do Guerreiro. Se não joga o Guerreiro, a possibilidade é que seja o Lincoln o jogador mais adiantado. Isso porque a gente precisa lembrar que o Dourado está suspenso. Assim como o Dourado, o Cuéllar também está suspenso. A tendência é que o Rômulo seja o substituto, mas durante esse período de intertemporada, a gente pôde perceber que o Barbieri fez muitas alterações no meio-campo, muitos testes. Então, de repente, ele está guardando aí uma carta na manga. Vamos lembrar também que Léo Duarte e Hever devem formar aí a dupla de zaga titular, tendo em vista que o Rodolfo ainda se recupera de uma lesão na coxa direita. A gente vai seguir por aqui. Hoje não tem entrevista coletiva, realmente uma atividade bastante fechada, bastante concentrada do rubro-negro aqui no Ninho do Urubu. Legal, muito obrigada, Caroline Patati, repórter do Fox Sports, que acompanhou o dia do Flamengo e traz as notícias pra gente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre Flamengo e São Paulo, um jogaço que vai acontecer quarta-feira no Maracanã. Volta os times e volta o Maracanã. Olha, essa semana volta com tudo. Que bom, né? Sem muita sofrência com o fim da Copa do Mundo agora. E essa cautela facincane do Flamengo em relação ao Paulo Guerreiro, não sabe se escala contra o São Paulo, justamente pensando na punição que ele sofreu com a FIFA e o que pode vir a acontecer com o Flamengo colocando ele em campo. É uma situação delicada, porque a própria nota que o Guerreiro recebeu, no caso a liberação da corte suíça, no caso do tribunal comum lá da cidade de Zurique,
nem essa nota deixava muito claro qual que era o tipo de liberação, se era apenas para a Copa do Mundo ou se o Guerreiro está de fato liberado. Eu não sou advogado, nem posso tentar entender isso, né? Porque não estudei esse tipo de legislação, mas eu vou tentar dar um pitaco aqui. Eu acredito que se a Justiça Comum deu uma liberação, não é uma liberação por um período, e sim uma liberação, né, para que ele até lá, vamos colocar entre aspas que seja um habeas corpus, tá? Esse habeas corpus, ele tem uma validade de liberação até que ele seja cassado ou então julgado novamente, né? Pelo menos é o que funciona aqui na legislação do Brasil. Então, se aqui no Brasil você tem um habeas corpus, você está então parcialmente liberado até um período em que haja um novo julgamento e aí sim essa situação seja revista. No caso do Guerreiro, eu entendo pelo menos dessa forma como um leigo em direito esportivo, né? Que ele tem um habeas corpus, que ele pode jogar até que novamente essa situação possa ser cassada lá na Justiça da Suíça ou então, né, julgada novamente, a pena reduzida de fato. E o detalhe importante nisso tudo é que ele tem contrato com o Flamengo até o final de agosto, né? Então ele está vigente. Claro, ele está vigente. São 10 jogos que o Flamengo queria utilizá-lo, né? Então isso aí faz parte. E eu estava aqui conversando com o Fabinho exatamente sobre, né, o DNA do atual advogado do Flamengo, né? Michel Assef Filho. Dr. Michel Assef, um dos maiores rubro-negros, e nesse critério de advocacia, não só na vara civil, né, mas também na vara esportiva, foi um dos grandes nomes. E aí passou de pai para filho, rubro-negro também como né, apaixonado pelas cores da Gávea, o Dr. Michel Assef Filho está aí nessa empreitada. É evidente que essas filigranas jurídicas, como disse o Facincani aqui, depende de quem conhece o meio, né? De quem conhece tudo que... A gente só analisa por fora, né? Exato, mas eu acho que para o bem do próprio futebol, lógico que o Guerreiro agora teve esse pseudo habeas corpus cedido para a Copa do Mundo, eu acho que para o bem do futebol deixa jogar. Até que venha uma decisão definitiva. Coloque em campo. O Flamengo está correndo risco, vai depender do que a área jurídica venha dizer. Agora, o Barbieri montou esse Flamengo com o Guerreiro na frente, né? Então tem aí essa possibilidade e o que ele está enxergando de melhor time para ele. Evidente que se tem contrato com o Flamengo, e outra coisa, o Flamengo, ao que tudo indica, tem projetos para o Paulo Guerreiro. E o próprio Paulo Guerreiro, saindo do Flamengo, é mercado aberto ainda, não é talvez assim para o continente europeu, eu não acho que seja para isso, mas a Arábia está aí abrindo as portas, a China está abrindo as portas, os Estados Unidos abrindo as portas e até mesmo dentro do futebol brasileiro pode mudar de camisa e jogar no outro grande clube, por que não?